bien, amados. Yo puedo hablar un poco de español, Yo puedo hablar un poco de español, pero todavía no puedo predicar en español. pero no puedo predicar en español. Me perdoe. Perdónenme. Irmãos, eu estou com uma palavra de Deus no meu coração. Yo estoy con una palabra de Dios en mi corazón E eu não sei, eu acho, pastor, que eu vou fazer só a introdução. y yo creo que voy a hacer solo la introducción. Eu disse para o pastor Álvaro que eu e Rosana temos que voltar. Yo le dije al pastor Álvaro que Roxana y yo tenemos que volver, Porque toda vez que eu venho aqui, porque todas las veces que eu vengo não consigo entregar tudo que eu planejei. no consigo entregarles todo lo que yo había planeado, Mas eu sei que tudo foi feito dentro do propósito. pero yo sé que todo ha sido dentro del propósito de Dios. Eu vou ler um texto para vocês. Yo les voy a leer un texto, Eu vou falar de um personagem muito conhecido. voy a hablar de un personaje muy conocido, José, José, capítulo 37 de Gênesis. capítulo 37 de Génesis. Nós vamos ler do 1 ao 11 somente. Génesis 37, del 1 al 11. ¿Sí? ¿Puedo leer? Ya. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Jacó é o filho da promessa de Deus. Jacob era el hijo de la promesa de Dios. Seu avô Abraão Su abuelo Abraham, teve uma experiência incrível com Deus. él tuvo una gran experiencia con Dios. Deus prometeu Dios le que prometió através da descendência de Abraão que a través de la descendencia de Abraham viria o Messias, vendría el Mesías, o Salvador. el Salvador. Então é uma história fascinante. O livro de Gênesis é muito lindo. La historia de Génesis es una historia fascinante, es un lindo libro. Isaac teve 2 filhos Isaac tuvo 2 hijos e Jacó recebeu a bênção da promessa da descendência. y Jacob fue el que recibió la promesa de la descendencia. E ele teve 12 filhos. Él tuvo 12 hijos, Que mais lá na frente nós vamos se tornar as 12 tribos de Israel. que más adelante ellos se van a volver las 12 tribus de Israel. A visão de Deus em cima dessa família La visión que Dios tenía sobre esta é familia de proteger essa família, era proteger esa familia, proteger essa descendência, proteger esa descendencia, para que o Messias pudesse vir através dela. para que el Mesías pudiese venir a través de ellos. Guarde bem isso. Guarde bien eso. Então, como que de repente essa história revela uma situação familiar? Entonces, mire cómo esta historia va revelando una situación familiar. Todos nós temos histórias de casa. Todos nosotros tenemos historias Eu, familiares. por exemplo, venho de uma família de 7 filhos. Por ejemplo, yo vengo de una familia donde somos 7 hijos E nós somos muito diferentes. y cada uno de nosotros es muy diferente. Eu posso confessar uma coisa? ¿Les puedo decir algo? Eu, antes de me converter, Antes de yo convertirme, eu desejei que algumas das pessoas da minha família morressem. yo antes decía en algún momento que alguno de los miembros
14 años de edad yo ya pensé en el suicidio. Pronto, eu só falei pouquinho da história da minha família. Listo, ya les hablé solo un poquito de la historia de mi familia. Antes de eu encontrar a Cristo. Antes de encontrarme con Jesús, Você precisa parar e pensar bem nisso. tú tienes que parar y meditar sobre A eso. história da tua família não pode mudar. La historia de tu familia no puede cambiar, Não pode ir na direção de Deus. no puede ir en la dirección de Dios. Se você não tiver uma experiência real com Cristo. Si tú no tienes una experiencia real con Jesucristo. Sabe o que a religião fez? ¿Sabes lo que la religión A hace? religião propõe que o homem se ligue de volta com Deus. La religión lo que hace es que propone que el hombre se religue con Dios, Mas ela dá muitas opções. pero ella nos da muchas Por opciones. isso que nós não falamos de religião. Por eso nosotros no hablamos de religión. Ela muitas vezes escraviza as pessoas. Muchas veces la religión nos Escraviza. nos esclaviza. Por exemplo, eu tenho uma tia Por ejemplo, yo tengo una tía que ela frequentava um local que ella iba a un lugar e eles pediram para ela sacrificar animais. y a ella en ese lugar le pidieron que sacrificase animales Para que ela recebesse determinada bênção. para que ella pudiese recibir una determinada E ela bendición. fez um pequeno sacrifício. Y ella hizo un pequeño sacrificio Aquele grupo começou a pedir mais sacrifício. y ese pequeño grupo le empezó a pedir pequeños sacrificios más. E ela começou a pensar, eu não tenho nem dinheiro para ficar comprando tantos animais. Y ella pensó para sí misma y dijo, yo no tengo ni dinero para comprar animales. Ela ouvia vozes no ouvido dela. ¿Perdón? Ela ouvia vozes Ella escuchaba voces que diziam, se joga da janela. y ella escuchaba voces que le decían, tírate por la ventana. Ela não tinha paz. Ella no tenía paz E ela quase morreu de loucura. y ella casi se murió por causa de la locura. Um dia ela encontrou a Cristo. Y un día ella encontró a Jesús Foi completamente liberta. y ella fue completamente Hoje liberada. ela tem 80 e poucos anos. Hoy día ella tiene 80 y pocos E años é uma mulher de Deus. y es una mujer de Dios. O que isso tem a ver com essa história? ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Porque todos nós temos histórias estranhas dentro Que da nossa todos vida. nosotros tenemos historias extrañas en nuestras familias. Tem coisas que nós não gostaríamos que acontecessem na nossa casa. Y hay historias que no nos gustaría que pasaran dentro de nuestra casa. Por exemplo, eu visitei uma vez uma família Por ejemplo, una vez yo visité una familia e dois irmãos, de dos hermanos, há 3 anos, hace 3 años, não falavam um com o outro dentro da mesma casa. ellos hace 3 años no se hablaban viviendo dentro de casa. E nós fomos visitá-los. Y nosotros los fuimos a visitar Falamos do amor de Cristo. y le hablamos del amor de Jesús. E aqueles dois irmãos Y aquellos dos hermanos se reconciliaram com Deus. se reconciliaron con Dios. E os dois são muito amigos hoje. Y hoy día ellos dos son muy amigos. Quero falar de uma história de reconciliação. Yo quiero hablarles de una historia de reconciliación. É uma das histórias mais fascinantes de reconciliação na Bíblia. Esta es una de las historias más fascinantes de reconciliación dentro de la Biblia. Naquela época, as pessoas podiam ter mais de uma esposa, os homens podiam ter mais de uma esposa. En aquella época los hombres podían tener más de una esposa. Não emite essa, não precisa imitar essa cultura. No necesitas imitar esa forma de cultura. Sua esposa já está suficiente. Só Su esposa es suficiente, no necesita otra. E se você está orando para casar, dê glória a Deus, para que Deus te dê uma esposa abençoada. Y si tú estás orando para casarte, que el Señor te bendiga con una esposa bendecida. Mas essa família, Jacó tinha 2 esposas. Pero Jacob tenía 2 esposas. Ele teve filho com as esposas, Él tuvo hijo con las esposas teve filho com as servas que serviam suas esposas. y él tuvo hijo también con las siervas que servían a sus esposas. E ele queria muito que a sua esposa, que ele amava mesmo, Y él quería mucho que la esposa que él amaba, que ela tivesse filho. que ella tuviese hijos. Nasceu esse filho, Y nació este hijo, José. José. Só que José, ele tinha um hábito assim meio estranho. Solo que José tenía como unas conductas, unos hábitos medio raros. Ele fofocava. Él andaba copuchenteando, murmurando. Não sei se é fofoca não, na verdade ele não fofocava não, ele falava tudo para o seu pai e para os seus irmãos. Ahí, ¿qué es lo que él hacía? Él le decía todas las cosas
que hacían sus hermanos a su papá. Já aconteceu isso dentro da tua casa? Puede que haya sucedido eso dentro de tu casa, ¿no? Mas a gente não gosta de ninguém que fica contando as nossas histórias. Pero a nosotros no nos gustan las personas que cuentan nuestras historias. Falando o que a gente faz. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Imagina, Imagínate, meu Deus, mi Dios, esses irmãos ficaram com muita raiva de José. y esos hermanos se enojaron mucho con José, Porque tinha um outro problema dentro dessa casa. porque había otro problema dentro de la casa. O pai preferia esse filho do que os outros. Que el padre era que tenía preferencia por ese hijo por sobre los otros hijos. Pai e mãe não pode ter preferência de filho. Papá y mamá no pueden tener preferencia por los Eles são hijos. diferentes. Ellos son Nós diferentes. amamos a todos. Nosotros los amamos a todos por Mas igual. é verdade que às vezes parece que demonstramos mais amor para um dos filhos. Pero a veces pareciera que demostramos más amor para uno de los hijos. Só que Jacó não escondia isso. Solamente que Jacob eso no lo escondía. Ele preparou uma túnica para esses filhos muito elegante. Y él hizo una túnica muy elegante para ese hijo. Os irmãos já não gostavam dele. Los hermanos ya no les caía bien su E hermano. ainda viu o pai demonstrando mais amor por ele. Y ahí vino el papá demostrándole más amor a su Eles hijo. ficaram com muito ciúme. Ellos se pusieron muy celosos. O ciúme gerou um ódio. Y ahí ese celo comenzó a convertirse en odio. Eu quero só que você pense e entenda o que vai acontecer depois. Entonces yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que va a suceder después. Quantos de vocês conhecem a história de José? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José? Um belo dia o pai disse, vai para o campo, Entonces un día muy hermoso, el papá le dice, va al campo, vai ver como é que estão teus irmãos. anda a ver dónde están tus hermanos. E ele levou um tempo para encontrá-los. Y él se demoró tiempo en Eles encontrarlos. eram pastores, Ellos eran pastores o rebanho andava, eles mudavam de lugar. y los rebaños caminaban y se cambiaban de lugar. De longe eles perceberam, os irmãos, que vinha José. Y desde lejos los hermanos se dieron cuenta que José estaba viniendo. E eles tramaram algo muito maligno. Y ellos tramaron algo maligno. Eles olharam e disseram, lá vem aquele sonhador. Y ahí ellos dijeron, mira, ahí viene el soñador. Porque José contou o sonho que teve, Porque José contó el sueño que tuvo. e os dois sonhos que ele teve mostraram que ele se tornaria superior. Y en los dos sueños que él contó, en esos sueños él mostraba que él se iba a volver a alguien superior. Piorou mais ainda. Entonces eso empeoró las cosas. Dá para perceber a relação dessa família? ¿Te puedes dar cuenta de la relación familiar? Horrível. Es terrible. Os irmãos disseram assim, vamos fazer uma coisa, vamos matar ele. Entonces los hermanos dijeron, hagamos una cosa, matémoslo. Você pensa que isso não acontece nos nossos dias? ¿Tú crees que esas cosas no pasan hoy día? Você pode não ter pego executado. Você pode não ter executado. Puede ser que tú no hayas hecho, Mas aqui na nossa cabeça, ó, pero a veces lo pensamos aquí en nuestra já mente. matamos muitas pessoas. Ya matamos a muchas personas, Muitos políticos. muchos políticos, Muitos vizinhos. muchos vecinos. Não diga que não, porque isso já aconteceu. No me diga que no, porque eso ya sucedió con A nosotros. gente, e às vezes só diz assim, quer ver? Eu conheço alguns crentes que dizem assim, Yo conozco a algunos cristianos que dicen lo eu siguiente, quero que Deus tire ele daqui leve de uma vez. y yo digo así, yo quiero que se lo lleve el Señor de aquí. Espírito homicida. Ese es un espíritu homicida. Eles queriam matar esse irmão. Ellos querían matar a su hermano. Agora imagine a cena, chega o irmão, Imagínense la escena, él llega a su hermano, tiram a túnica dele, ellos le sacan la túnica, túnica muito cara, una túnica e cara, colocaram dentro de uma cisterna. y lo tiraron dentro de un pozo, Felizmente não tinha água. y felizmente ese pozo no tenía agua, Ele ia morrer. porque si no él iba a morir. E ficaram pensando, como que a gente vai matar ele? Entonces ellos se pusieron a pensar y dijeron, ¿cómo lo vamos a matar? Nós vamos deixar ele aqui. Entonces ellos dijeron, lo vamos a dejar aquí Ele adentro. ia morrer, ele não poderia sair sem ajuda. Él iba a morir de todas maneras porque no podría salir sin ayuda, No deserto. en medio del desierto. Enfim, para encurtar, que eu quero chegar no ponto, Entonces para ir acortando, porque quiero llegar al punto, vinha uma caravana de ismaelitas, venía una caravana de ismaelitas. eles tiveram a coragem de vender o irmão. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos tuvieron el coraje de vender a su hermano. Eu quero que vocês coloquem no lugar de José. Yo quiero que tú te coloques en el lugar de José. Ele é vendido Él fue vendido pelos próprios irmãos. por sus propios hermanos. Os irmãos, para alimentar
essa atitude, para esconder essa atitude, Ellos, los hermanos, para esconder esa actitud, o pai amava aquele filho. el padre amaba a ese hijo. Eles voltam para casa, Ellos volvieron a casa, pegam a túnica, tomaron la matam túnica, o animal e suja de sangue, tomaron un animal, lo mataron y ensuciaron la túnica con sangre. e disseram para o pai, algum animal deve ter comido. Entonces le dijeron al papá, algún animal se lo tiene que haber comido. E vocês já perceberam que uma mentira, quando você sustenta, Entonces ustedes se han dado cuenta que cuando usted dice una mentira, você tem que sustentar com outra mentira. entonces usted tiene que sustentar la mentira con otra mentira. Por isso que você precisa ser liberto. Por eso ustedes necesitan ser E liberados. somente a verdade pode nos libertar. Y solamente la la verdad nos hará libres. Eles tiveram que chorar junto com o pai. Entonces ellos tuvieron que llorar junto con su padre Por um filho que não estava morto. por un hijo que no se había Você muerto. pode imaginar que cena ridícula. No sé, ¿se pueden imaginar esta escena ridícula? O pai ficou dias sem querer comer. El papá estuvo días sin querer comer. Será que eles se arrependeram? ¿Será que ellos se arrepintieron? Eles não podiam contar a verdade. Ellos no le podían decir la verdad. Como que eles iam dizer vendemos nosso irmão? Entonces, ¿cómo le iban a decir al papá, nosotros vendimos a nuestro Pode hermano? imaginar que mentira. ¿Ustedes pueden imaginarse la mentira? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós mentimos. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos Você mentido. quer ver uma grande mentira? ¿Quieres ver una gran mentira? Essas redes sociais. Las redes A sociales. gente só escreve coisa bonitinha. Ahí nosotros escribimos solo cosas lindas. As fotos, Las fotos, as melhores. las mejores E fotos. quando não está boa, a gente dá um Photoshop. Y ahí cuando no está muy buena la foto, le damos un arreglo con Photoshop. Aí, não, apareceu minha gordura. Ahí va a aparecer mi grasita. Não, essa pose não está legal não, porque eu estou com a cara muito feia. Esta postura no está muy linda, estoy con la cara fea. E cá entre nós, tem gente que nem Photoshop adianta, né? Ay, aquí entre nosotros hay algunas personas que ni les sirve el Photoshop. Eles sustentaram uma mentira. Ellos sustentaron una mentira Anos com aquele pai sustentando uma mentira. y pasaron años sustentando una mentira. Pensa aqui nessa casa. Piensen en esa casa. Agora está José, foi vendido para um homem importante no Egito. Y José fue vendido para un hombre importante en Egipto. Eu não sei o que você pode pensar sobre essa história. Yo no sé lo que tú puedes pensar sobre esto, Não mexe comigo. pero eso a mí me emociona. Esse rapaz não fez nada. Ese joven no hizo nada. Esse rapaz era inocente. Ese joven era inocente. E é isso que acontece nesse mundo. Y eso es lo que pasa en este mundo. Quanta gente inocente ¿Cuántas personas inocentes sendo julgados, sendo condenados por muitas coisas que às vezes nem fizeram. siendo juzgados y condenados por muchas cosas que no hicieron? A justiça do homem não pode fazer você se reconciliar com Deus. La justicia del hombre no puede hacer que tú te reconcilies con Dios. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa é presa. Mira, te voy a contar algo. Si una persona es A presa, maioria das instituições, quando ele vai para a prisão, en la mayoría de las instituciones, cuando esa persona va a la prisión, ele volta pior. esa persona vuelve peor. Ele sai muito pior. Él sale mucho peor. Deveria ser para tratar desse mal que ele causou. Y lo que ellos deberían hacer es tratar ese mal que él causó. Eu li a história e eu conheci uma pessoa, Yo conocí una persona, prefiro não dizer o nome, mas o apelido dele era Madame Satã. ya, yo no les voy a contar el nombre, pero su sobrenombre era Madame o Señora Satanás. Era o apelido dele. Era su sobrenombre. Ele foi preso. Él fue preso. Dentro do presídio ele foi abusado. Él dentro de la cárcel fue abusado. Ele se tornou uma pessoa viciada naquela coisa do abuso. Él se volvió, después de eso, del abuso, él se vició en el abuso. E ele, para se defender, Solamente que para defenderse, para se vingar dos seus violentadores, y él para vengarse de aquellos que abusaron de él, ele começou a ficar forte. él comenzó a tomar fuerza. Muito exercício. ¿Cómo? Fazia muito exercício. Él hacía Ficou mucho forte. ejercicio, se puso muy Ele fuerte, começou a bater em todo mundo. y él comenzó a golpear a todas las personas. Ele bateu, matou pessoas. Él golpeó y mató personas. E esse homem saiu da cadeia. Y ese hombre salió de la cárcel. Todo mundo
mundo tinha medo dele. Todas las personas tenían miedo de él. E até colocaram esse apelido de Madame Satã. Y le pusieron ese sobrenombre, Madame Satán. Porque ele era um demônio de ódio, de Porque raiva. era un hombre que estaba lleno de rabia. A justiça do homem não pode fazer você se reconciliar com ninguém. La justicia del hombre no puede hacer que tú te reconcilies con alguien. Muito menos com Deus. Mucho menos con Dios. Olha lá José, Y ahí está José, vendido como escravo, vendido como foi esclavo. para a casa de um homem importante. Él fue a la casa de un hombre A importante. Bíblia diz que ele era um rapaz bonito. La Biblia dice que era un joven apuesto. E tem uma coisa muito importante que é uma marca na vida de José. Y hay algo, hay una marca en la vida de José. E você precisa dessa marca. Y tú necesitas de esa marca. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Y la Biblia dice que el Señor estaba con José. Sabe o que é isso? Deus estava olhando para aquele rapaz. ¿Y sabes lo que pasa con él? Que Dios lo estaba mirando a ese joven. Porque já era um projeto de Deus. Porque ya era un proyecto de Dios. Através desse homem, A través de ese joven, através dessa nação que vivia através dos seus irmãos, a través de esa nación que vendría a través de sus hermanos. que o Messias viria. Era la nación por el medio de la cual el Mesías vendría. Através de de seus irmãos. A través de uno de sus hermanos, Judá. Então ele começou a trabalhar e ele enfrentou várias crises. Entonces él comenzó a trabajar y comenzó a sufrir algunas Eu crisis. quero entrar aqui onde eu tenho que falar mesmo. Yo quiero entrar a esto porque tengo que decirles algo. Ele passou por uma sedução da esposa desse homem. Y José fue seducido por la esposa de su dueño. Todos os dias ela dizia, vem para a cama comigo. Y todos los días la mujer le decía, ven y acuéstate conmigo. Se você nunca leu a Bíblia, não fique pensando que a Bíblia só conta histórias bonitas. Si tú nunca leíste la Biblia, entonces no te quedes pensando que hay puras historias lindas. É livro que conta muita verdade a respeito do ser humano. Y es un libro que cuenta muchas verdades del ser humano. Ela fez uma armadilha para ele. Ella hizo una trampa para él. Ele dizia, não posso. Porque él le dijo, yo no O puedo. patrão deixou eu ser administrador de tudo. Porque mi patrón me dejó ser el administrador de A todo. única coisa que ele pediu é que eu não tocasse em você. Y lo único que él me pidió es que yo que no te toque. Mas a frase mais importante é, ele disse, eu não posso pecar contra Deus. Pero la frase más importante que dijo él fue que yo no puedo pecar contra Dios. Queridos, quem é que fica numa situação dessa e diz assim, eu não faço? Querido, ¿quién está en una situación como esa y dice yo no lo hago? Quantas pessoas seduzidas pelo adultério? ¿Cuántas personas han sido seducidas por el adulterio? Esse moço, ela armou uma trama. Ese Ela joven, fez, a esposa de Potifar fez uma trama. esa mujer tramó algo. Um dia ele chegou para o trabalho, Entonces dijo, ele chegou para o trabalho e não tinha ninguém. espera un poquitito que no vi. Sabe o que passa? Um dia ele llegou para trabalhar Un día él llegó a trabajar e não tinha ninguém. y no había nadie. E ela agarrou ele. Y ella lo tomó. Ela tinha dispensado todos os empregados. Ella había mandado afuera a todos los empleados. Olha, desculpa aí, tá? Eu acho que essa mulher devia ser muito bonita. Discúlpenme, pero yo creo que esa mujer tiene que haber sido muy A bonita. mulher de um homem tão importante se cuida mais, né? Porque las mujeres de los hombres importantes se cuidan más. Ele saiu correndo. Él salió corriendo. Mas ela puxou a túnica dele Y ella tomó su túnica. e ficou com a túnica e começou a gritar. Y ella se quedó con la túnica de él en la mano y se puso a gritar. Moral da história, ele foi acusado de tentar seduzir. Y la enseñanza de esto es que él fue acusado de que él la estaba tratando de seducir a ella. Ele foi para a prisão. Y él fue a la cárcel. Uma prisão especial. Fue una cárcel especial. E sabe o que diz o texto? ¿Sabes lo que dice el texto? Você tem que ler essa passagem toda. Tú tienes que leer este pasaje. Diz que na prisão Dice que en la prisión, o Senhor era com José. dice que en la prisión Dios estaba con José. Coisa maravilhosa. ¡Qué maravilla! Quando a gente se reconcilia com Deus, Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, não importa o lugar que você estiver, no importa el lugar donde estemos, você vai ter acesso à presença. tú vas a tener acceso a la presencia de Dios. Sabe qual é o grande problema do ser humano? ¿Sabes cuál es el gran problema del ser Que humano? nós nos afastamos de Deus. Es que nosotros nos apartamos de Nós Dios. achamos que a religião compensa.
Y nosotros creemos que la religión nos Mas compensa. sabe qual é a prova de que você sabe que está afastado de Deus? Pero ¿sabes cuál es la prueba de Que você está afastado de Deus? la prueba de que tú estás apartado de Dios? É que você sente um vazio dentro de si. Es que tú sientes un vacío adentro tuyo. Todos nós sentimos isso mesmo. Todos nosotros sentimos eso un Se día. você ainda não entregou sua vida a Cristo, você certamente sente esse vazio. Entonces, si tú no le has entregado la vida a Cristo, ten por seguro que tienes ese vacío dentro. Você talvez não tenha ideia da dimensão que isso significa. Tú puede ser que no tengas idea de la dimensión de que esto significa. Só a reconciliação que pode restaurar a tua vida. Solamente la reconciliación puede restaurar tu Eu vou vida. falar de 3 coisas, porque esses irmãos Yo le quiero decir 3 cosas porque estos hermanos viveram uma mentira a vida toda. vivieron una mentira toda la vida E chegou um período y llegó un tiempo que houve uma seca muito grande. que hubo una sequía muy grande E José y José, saiu da prisão. y entonces José salió de la prisión, de la cárcel. Lembra dos sonhos que ele começou a ter? ¿Se recuerda de los sueños que él había tenido? Ele, dentro da prisão, interpretou 2 sonhos. Y dentro de la cárcel él comenzó a interpretar 2 sueños. Eu amo essa história. A mí me encanta esta Porque historia, foi Deus que deu a interpretação. porque fue Dios que le dio el sentido de la interpretación. Um copeiro Un copero e um cozinheiro. y un cocinero, el panadero, Os dois contaram o sonho. y los dos le contan su E sueño. José interpretou e aconteceu exatamente o que ele interpretou. Entonces él interpretó y todo lo que él le dijo pasó como se lo había E dicho. ele disse, olha, quando você sair daqui, falou para o copeiro, Entonces, você vai ser restaurado. José le dijo al copero, le dijo, tú vas a ser restaurado cuando salgas de aquí. Lembra de mim? Acuérdate de mí. Ele não lembrou. Y él no se acordó. Mas um dia, Faraó teve um sonho. Pero un día Faraón tuvo un sueño E ele ficou agoniado com o sonho. y Faraón se puso muy nervioso con su sueño. E o copeiro lembrou. Y ahí el copero se acordó. Meu Deus, eu lembrei agora. Ay, me recuerdo ahora Um rapaz na prisão que un joven en la cárcel interpretou meu sonho. interpretó mi sueño. Manda chamar esse homem. O Faraó disse, manda chamar esse homem. Entonces Faraón dijo, vamos a buscar ese hombre. Ele vem, Y él vino, o rei conta o sonho para ele. Faraón le contó su sueño E ele interpretou de uma forma linda. y él interpreta el sueño de Faraón de una Faraó maravillosa ficou forma. tão surpreso. Entonces Faraón se sorprendió tanto Porque o sonho falava de vacas porque el sueño hablaba de vacas, gordas vacas gordas e de magras y vacas flacas, que comiam as gordas. y las flacas se comían a las gordas. Sinceramente, você tem um sonho desse? Eu vou dizer, você teve um pesadelo. Si ustedes tienen un sueño como ese, yo les voy a decir que eso no es un sueño, es una pesadilla. Ele disse, Faraó, Él le dice Faraón, vai ter um tempo de abundância. él le dijo, va a haber un tiempo de Vai abundancia. ser esse período das vacas gordas. Y ese periodo va a ser el periodo de las vacas gordas. Mas depois vem anos de seca. Y después vienen años de sequía. E vai invadir todo mundo. Y esta sequía va a invadir todo el mundo. Ele disse, o que nós vamos fazer? Y él le dijo, entonces, ¿qué haremos? Ele disse, tem que juntar todo o trigo possível nesse período de 7 anos, se não me engano. Entonces José le dice, vamos a juntar todo el posible trigo para estos 7 años de sequía. Moral da história? En la enseñanza de la historia, Ele disse assim, uma pessoa que interpreta o sonho. entonces él le dice, una persona que interpreta el sueño, Tem uma palavra dessa de sabedoria. y además de eso tiene una palabra de sabiduría, Pegou o anel dele de autoridade e disse, você agora é o primeiro ministro do Egito. entonces el faraón tomó su anillo y le dijo, ahora tú eres el primer Você ministro de acredita Egipto. nisso? ¿Te puedes imaginar esto? Mas ele era inocente, esse homem. Ese hombre fue un hombre O inocente. Senhor estava com ele. El Señor estaba con él. E ele barra na sua história passada. Tú no limpias tu historia pasada. Você não pode mudar o seu passado. Tú no puedes cambiar tu pasado. A única coisa que pode mudar Lo único que puede cambiar é o teu presente. es tu presente. Porque nem o futuro você controla. Porque tampoco puedes controlar tu Por isso, futuro. quando a gente se entrega a Jesus, Porque cuando nosotros nos Ele entregamos muda a o Jesús, nosso agora e o nosso amanhã. Dios cambia nuestro ahora y nuestro futuro. Esse moço tinha assim feridas no seu coração, Este joven tenía heridas en su corazón, de rejeição, de rechazo, de tristeza. de tristeza. Você já imaginou? Eu fui vendido pelos meus irmãos.
Imagínense ustedes ser vendidos por Meus sus irmãos hermanos. queriam me matar. Mis hermanos querían matarme. Eu vou falar agora de 3 coisas. Yo les quiero decir 3 cosas. Eu quero falar de 3 coisas sobre o poder da reconciliação. Yo quiero decirle 3 cosas sobre el poder de la reconciliación. Olha, queridos, não tem. Eu como pastor já há muitos anos, Yo como pastor hace muchos años, claro que já vimos muitos casamentos desfeitos. nosotros ya hemos visto muchos casamientos que se han roto. Já vi famílias destruídas por causa do rancor, da Hem- amargura, do hem- ódio. Hemos visto muchas familias destruidas por el rencor, el odio, la amargura. Com certeza vocês têm aqui no país de vocês. Y yo creo que aquí también sucede lo Mas mismo. nós temos histórias muito tristes na nossa nação. Pero nosotros tenemos historias muy tristes en nuestra nación. Uma filha que planejou o assassinato dos pais. Una hija que planeó el asesinato de sus padres. Deus, eu não consigo entender isso. Yo no puedo conseguir entender esto. É uma coisa muito difícil. Es una cosa muy difícil. A Bíblia diz que todos nós pecamos. La palabra de Dios dice que todos nosotros pecamos. Você não tem nenhuma capacidade de se livrar do seu pecado. Tú no tienes la capacidad de librarte de tu propio Pode pecado. fazer sacrifício de animais. Puedes hacer sacrificio de Pode animales. botar roupa especial. Puedes ponerte ropas especiales. Faça o que você acha que deve fazer. Haga lo que tú creas que puedes hacer. Você não pode se reconciliar com Deus sem a ajuda de Deus. Tú no puedes reconciliarte con Dios sin la ayuda de Dios. Esse moço José, Este joven José, homem importante, un hombre importante, de repente, de a repente, fome invadiu tudo. entonces de repente el hambre invadió todo. E as pessoas começaram a ouvir que no Egito tinha trigo. Entonces las personas comenzaron a oír que en Egipto había trigo. Todo mundo foi para lá. Entonces todos fueron a E Egipto. a família de Jacó, Y también la familia de com Jacob, aqueles 11 irmãos traíra, eu não sei como é que diz na sua língua, traidores mesmo, y también Jacob con los 11 hermanos traidores, disseram: a gente tem que ir para o Egito. dijeron ellos, tenemos que ir a Egipto. Pai, não, eu já perdi um filho, não quero perder vocês. Entonces el padre dijo, no quiero que vamos para allá porque no quiero perderlos a ustedes también. Imaginou a dor desses irmãos? ¿No se imaginan la dor de sus hermanos? Eu não acredito que eles ficaram felizes em nenhum momento. Yo no creo que ellos hayan estado felices en algún Esse momento, pai sofreu muito. porque ese padre tiene que haber sufrido mucho, Eles mucho. foram para o Egito. Y ellos fueron a Egipto. E José reconheceu os seus irmãos. Y José reconoció a sus hermanos. Olha, irmãos, a cena, porque ele também faz uma armação. Ahí la escena, imagínense la escena, porque José también hace un plan. Ele vende o trigo para eles, José vende el trigo para ellos manda eles partirem, y le dice, váyanse, só que dentro da sacola deles pero solamente que dentro de una de las bolsas de ellos tinha todo o dinheiro que eles deram. había todo el dinero que le habían dado. Eles ficaram assustados. Ellos se asustaron. Eles chegaram para o pai e disseram: compramos trigo, mas botaram o dinheiro de volta. Y le dijeron a su padre, compramos el trigo, pero ellos pusieron el dinero de O vuelta. pai ficou assim, claro, acabou o trigo. El papá se puso así. E eles disseram: pai, a gente tem que ir para comprar mais trigo. Entonces los hijos le dijeron, papá, tenemos que ir a volver a comprar más trigo. Ele disse: não, El padre le dijo, no, porque tem alguma coisa aí que não está certa. porque aquí él le dijo, hay algo que no está bien. Moral da história: Enseñanza de la historia, eles foram, compraram trigo de novo. ellos fueron a comprar trigo de E nuevo. José botou copo especial na bolsa do irmão mais novo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo José? Tomó una copa especial y la puso dentro de la bolsa de su hermano más joven. E eles no caminho pegaram ele de volta. Y en el camino lo tomaron Ele disse así. assim: olha, Y él não dijo dá. así, no da. O pai de vocês ainda vive? Entonces José le dice, ¿su padre todavía vive? Eles disseram assim: Ellos le dijeron sí. pois bem, Entonces o seu irmão vai ficar aqui él le dice, su hermano más joven va a quedarse aquí até seu pai vir. hasta que su padre venga. Eles voltaram desesperados. Ellos se desesperaron. Meu Deus, agora traímos um irmão. Ahora ellos dijeron, trajimos un hermano. Agora mais vai se perder. Misericórdia. Y entonces dijeron, vamos a perder a un hermano más. O pai ficou apavorado. El padre que se puso muy miedoso, asustado. E resumo,
que senão eu já faço uma confusão nessa história. Ya, y resumiendo, porque si no los voy a confundir, Eles voltaram. Perdão, vou consertar. Eles voltaram. entonces voy a arreglar. E Ellos volvieron José disse assim: esse fica porque ele roubou essa taça. y José dijo, él se va a quedar porque él se robó esta taza. Disseram, por favor, nosso pai já perdeu Y los hermanos le dijeron, por favor, no lo deje porque mi padre ya perdió un hijo. Él no puede quedarse aquí. Não vão e tragam seu pai. Ele disse: não, a gente não pode sair daqui sem esse irmão. Entonces los hermanos le dijeron, no podemos irnos sin nuestro hermano. E a cena é uma cena de filme. Esta es una escena de película Que José se mostra. y en la cual José se muestra. Já imaginou o choque? ¿Ustedes se imaginaron el shock? Deixa eu falar uma coisa para você. Déjenme decirles algo. José não era super-homem. José no era un superhombre. Esse poder de Deus sobre ele Ese poder de Dios sobre él, deu a capacidade dele se reconciliar com seus irmãos. eso le dio el poder de poder reconciliarse con sus hermanos. Facilmente ele poderia se vingar. Porque fácilmente él podría haberse E vengado mandar matar todos. y podría haber mandado a matar a todos sus hermanos. E ele chora. Y él llora Ele beija os irmãos. y él besa a sus hermanos. Sou eu, José. Y él le dice, soy yo, José. Imagina a cara daqueles homens. Imagínense la cara de esos 11 hermanos. Sai alguma foto no Instagram, vocês iam ficar apavorados. Si hay una foto en Instagram, entonces ustedes se iban a asustar. Eles ficaram perplexos. Ellos quedaron perplejos. Voltaram Volvieron e disseram para o pai: pai, José vive. y le dijeron, papá, José está vivo. Ele disse: não é possível. Y el padre dice, no es posible. Sim, pai, ele Y ellos le dijeron, sí, está tá vivo. vivo. Vem esse pai. Y viene el vem padre esse pai. E vê o filho. y se encuentra con su hijo. Não é linda a história? Qué linda la historia, ¿no? Só aconteceu essa reconciliação por causa do poder de Deus. Y solamente esa reconciliación pudo producirse por causa del poder de Dios. A família de José, todos seus irmãos, todos foram preservados em vida. Y la familia de José, todos fueron preservados con su vida. Ganharam uma terra cheia de fartura. Se tomaron una tierra llena de abundancia. Foram salvos. Ellos fueron salvados. José viu seu pai morrer. José pudo ver cómo cuando su padre Que muriese. reconciliação. Hubo Deixa eu reconciliación. te falar uma coisa. Em primeiro lugar, esse poder de reconciliar é uma ação divina. Entonces lo primero que tengo que decirles es que la reconciliación es una acción divina. Um casamento restaurado tem que entrar Deus na história para haver reconciliação. Un casamiento restaurado tiene que entrar Dios en la historia para que haya Filhos reconciliación. e pais que não se falam, que se odeiam, Hijo- só o poder de Deus para haver reconciliação. Hijos y padres que no se hablan, solamente el poder de Dios para que haya O reconciliación. projeto de Deus é trazer o homem para perto de si. El proyecto de Dios es para traer al hombre cerca suyo. Adão caiu no pecado, Adán cayó en pecado, toda a humanidade caiu com toda ele. la humanidad cayó con él, Mas Deus planejou outro homem pero Dios planeó otro hombre para trazer de volta todos aqueles para que traer a todos de vuelta, a todos los demás. Você tem ideia que sem o Senhor Jesus você é perdido? Si tú tienes idea de que sin Jesús tú eres el perdido, Você é uma perdida. tú eres una perdida, Se você morrer agora, você sabe para onde você vai? si tú mueres ahora, ¿sabes dónde vas? Eu tenho certeza que se você não tem o Senhor, você não sabe. Yo tengo seguridad que si tú no tienes a Jesús, no sabes dónde vas. Esse poder é o poder divino de restaurar essa família. Este es el poder divino de restaurar esta familia. Só o Senhor pode te perdoar, te limpar Solamente, de toda culpa e todo pecado. solamente Dios puede perdonarte y limpiarte de tus mentiras. É um projeto divino. Es un proyecto divino. Deus planejou reconciliar os homens, você com Ele. Dios planeó reconciliar a los hombres, tú con Él. Você que se reconcilia. No eres tú que te reconcilias con Él. Você não consegue fazer isso sozinho. Tú no puedes hacer eso É o solo. poder de Deus sobre a tua Es vida. el poder de Dios sobre tu vida que restaura tu relación con Dios. Amén. Segundo lugar, esse poder da reconciliação te liberta da culpa. En segundo lugar, el poder de reconciliación te saca de la culpa. Meu Deus, que coisa miserável é esse sentimento de culpa. Qué terrible es ese sentimiento de culpa. Todos nós temos esse sentimento. Todos nosotros tenemos el sentimiento de culpa.
E a gente continua, às vezes, fazendo coisas erradas. Y nosotros muchas veces continuamos haciendo las Só que cosas tem mal. uma grande diferença. Solamente que hay una gran diferencia. A culpa do meu pecado principal, La culpa del pecado principal, de eu ter me afastado de Deus, de yo haberme apartado de o Dios, pecado que me dominava, el pecado que me dominaba, Deus, através do seu Filho, me perdoou. Dios a través de su Hijo ya lo perdonó. Sabia que José é um símbolo de Jesus no Antigo Testamento? Tú sabes que José es un símbolo de Jesús en el Antiguo Porque Testamento, ele é o Salvador da pátria. porque Él es el Salvador de la patria. Esse irmão poderia estar cheio de ódio. Ese hermano podría haber estado lleno de odio. Só o poder de Deus pode tirar amargura, rancor, ódio do teu coração. Solamente el poder de Dios puede sacar de tu corazón el rencor, la amargura, el odio. Queridos, eu posso contar, eu sou contador de histórias. Querido, yo les puedo contar muchas historias. Yo soy contador de historias. Eu volto para contar outras histórias. Yo voy a volver a contarles otras historias. Rosana também vem comigo, porque senão eu não venho. Rosana también viene conmigo porque si no, no vengo. A culpa La culpa foi tirada. fue sacada. Esse irmão José disse para os irmãos: José le dijo a sus hermanos, hermanos, para paren, de inventar história, paren de inventar historias, para de encobrir a verdade. paren de cubrir la verdad. Eu estou nessa, não está escrito, mas eu vou dizer o que José disse para ele. Esto no está escrito, pero yo les voy a decir lo que José dijo. Ele disse, vocês planejaram mal contra mim. Él le dijo, ustedes planearon el mal contra mí. Mas Deus me salvou e me restaurou. Y Dios le dijo, Dios me salvó y me restauró. Deus, na realidade, me enviou para o Egito. En realidad fue Dios que me mandó a Você Egipto. tem ideia do que isso significa? ¿Tú tienes idea de lo que significa? Esses irmãos, eu já estou vendo José dizendo, eu perdoo vocês. Yo ya me estoy imaginando a José diciendo, ya yo los perdono. O poder do perdão. El poder del perdón. O poder do perdão que tira a tua culpa. Solamente el poder del perdón es el que saca tu culpa. Esse poder para tirar a culpa da tua Y vida. nadie tiene el poder para sacar esa culpa de tu vida. E a culpa nos leva a uma condenação terrível. Y la culpa nos lleva a una condenación terrible. Eu conheço uma senhora que fez 13 abortos. Yo conozco una señora que se hizo 13 E abortos. se as pessoas acham que aborto é uma coisa aceitável, Y si ustedes creen que el aborto es algo aceptable, aborto é uma coisa maligna. el aborto es algo maligno. Ela se encontrou com Jesus. Y ella se encontró con Jesús. Ela disse para mim, olha, Y ella me dijo, Carlos, Carlos, você não tem ideia da culpa que eu carregava. tú no sabes la culpa que yo Por cargaba ter feito esses 13 abortos. de esos 13 abortos. Mas Jesus me perdoou. Pero Jesús me perdonó. Tirou a culpa da minha vida. Él se llevó la culpa de mi vida. Sou livre agora. Ahora soy libre. Pensa nesses irmãos. Imagínate a sus hermanos. Chorando que eles estavam sendo libertos da culpa. Ellos estaban siendo libres de la culpa. Oh meu Deus, é verdade, José, nós queríamos te matar. Es verdad, José, nosotros queríamos matarte. Perdoa, por Perdónanos, por favor. favor. Foram libertos. Ellos fueron libres. Foram libertos. Ellos fueron libres. Ellos fueron libres. Amén. Vamos aguardar um pouquinho. Ok. Ó, terceiro lugar. Tercer lugar, O poder da reconciliação. el poder de la reconciliación É projeto de Deus es el proyecto de Dios para mudar a tua história. para cambiar tu historia. Só a reconciliação muda a tua história. Solamente la reconciliación puede cambiar tu Não historia. adianta, pode fazer plástica. Você já viu essas pessoas? No adelante, tú te puedes hacer una cirugía plástica. Nada contra a plástica. Nada contra la cirugía plástica. Estica o que você quiser. Si tú quieres estirarte cualquier cosa, hazlo. Não importa. No importa. Se você tem dinheiro para gastar, gasta. Si tú tienes dinero para hacerlo, hazlo. Mas você já percebeu uma coisa? Pero ya te diste cuenta de algo. A pessoa tem um nariz assim diferente. Una persona tiene su nariz Faz diferente, uma plástica para ficar com o nariz bonito. se hace una cirugía plástica para quedar bonito Nasce um filho com o nariz igual. y nace un hijo con la nariz que tenía antes. Vai fazer o que agora? Vai esconder o garoto? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esconder al niño? Não dá, né? No da, ¿no es cierto? No se puede. E pior que a pessoa não pode nem dizer, é a cara do pai. Y es peor porque no le puedes decir, oye, se parece al papá. Talvez até pense que é filho do outro. Ahí se puede hasta pensar que es hijo de otro. Reconciliação. La O reconciliación. poder da reconciliação
reconciliação. El poder de la É que reconciliación. Deus planejou mudar a tua história. Que Dios planeó cambiar tu historia. A Bíblia é cheia de histórias que o Senhor vem e entra. Y la Biblia está llena de historias donde está. Talvez uma das histórias mais fortes é de Paulo. Y una de las historias más fuertes puede ser la de Pablo, la de Saulo. Importante cidadão romano, Un ciudadano romano importante, homem super religioso. un hombre súper religioso. Ele viu cristãos sendo mortos. Él vio como los cristianos eran Ele muertos. jogou cristãos dentro da prisão. Él lanzó a los cristianos dentro de la Ele cárcel. era um homem cruel em nome da religião. Él era un hombre cruel en el nombre de la Está vendo religión. como aquela religião não presta? Veo como la religión no sirve para Só nada. que aconteceu uma coisa. Pero miren, sucedió una situación. O Senhor Jesus El Señor Jesús já tinha morrido, ya había muerto, já havia ressuscitado. ya había resucitado. Ele aparece para Paulo. Y Él se le aparece a Saulo. Ele aparece como uma luz. Y Él se le aparece como una luz. E Jesus fala com Paulo. Y Jesús habla con Saulo. Paulo, Saulo, por que você me persegue? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Para de me perseguir. Para de O perseguirme. que você está fazendo? ¿Qué estás haciendo? Paulo fica tão chocado Y Saulo se queda tan sorprendido. que ele diz assim: quem és tu, Senhor? Y Él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Y Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. E no mundo ainda tem muita gente, muitos cristãos sendo perseguidos. Y en el mundo hay muchos cristianos que son perseguidos. Muitos países que cristãos são queimados vivos Hay muchos países en los cuales los cristianos son quemados por vivos causa do nome do Senhor. por causa del nombre de Mas Jesús. eles podem fazer o que quiserem com o nosso corpo. Pero ellos pueden hacer lo que quieran con nuestro cuerpo. Tocar na nossa vida, no nosso espírito. Ellos no pueden tocar nuestra vida, Por nuestro isso, espíritu. tem muitas histórias de cristãos que foram mortos, martirizados, Hay muchas historias de cristianos que fueron mártires, mas morreram olhando para o Senhor. pero que murieron mirando al Señor. Que coisa maravilhosa. Qué cosa maravillosa. Esses irmãos tiveram suas histórias transformadas. Ellos, esos hermanos, tuvieron sus historias transformadas. Não dá para você esconder tua história, não. No puedes esconder tu Não historia. dá para você mudar a sua história. No puedes cambiar tu historia. Você não pode mudar nada se não for com a ajuda de Deus. Tú no puedes cambiar nada si no es con la ayuda de Eu não Dios. estou falando de você ter uma profissão e um bom emprego. Yo Não no, é disso que eu estou falando. yo no te estoy hablando de que tú tengas una buena profesión, un buen É a empleo. história daqui na tua vida. Es la que está historia que dentro de está ti. dentro de ti, la historia de tu vida. Só o Senhor pode transformar. Solamente Dios puede Você transformarla. sabe como é que eu vejo esses irmãos andando lá? Ustedes se imaginan lo que yo me estoy imaginando, esos hermanos caminando ahí. Eu viajo nesses textos bíblicos. A mí me encanta imaginarme Para estos textos mí, bíblicos. eles só saíam pela rua assim. A mí, pues yo me imagino que ellos salían caminando así por la calle. Fui perdoado. Fui perdonado, fui perdonado, Fui fui perdonado, Fui perdoado. fui perdonado. Perdoado. Se você foi perdoado, dê glória a Deus. Si tú porque o fuiste Senhor perdonado, mudou a tua história. Entonces si fuiste perdonado, da gloria a Dios porque el Señor cambiará tu historia. Dios cambiará tu historia Reconciliar para com Ele. reconciliarte con Él. Você não é mais inimigo de Deus. Tú ya no eres más Não enemigo tem de mais Dios. separação nenhuma. Ya no hay una Você separación. já imaginou esses irmãos comendo na mesa do primeiro-ministro? Y se imagina la escena de esos hermanos comiendo en la mesa del primer ministro. Exatamente o que Deus faz contigo, Ele te Es, coloca na sua eso es mesa. lo que el Señor hace contigo, te Para coloca en você tu comer mesa. as especiarias de Deus, Para que puedas comer las especiarías de Dios, la bondad de a Dios, misericórdia la de Deus, misericordia de a Dios, graça de la Deus. gracia de Dios. Oh, meu Deus. Amén. Oh, mancheira em paz. Amén, sí, Señor, aleluya. Eu vou terminar que eu quero orar, pastor. Yo voy a terminar porque quiero orar. Poder da reconciliação. El poder de la reconciliación. A Bíblia diz que o Senhor veio, Dice que el Señor vino, descendente desses irmãos, Ele da vino de- tribo de Judá. vino descendiente de sus hermanos de la tribu de Judá, Um desses irmãos, Judá, de uno de sus hermanos, Judá, foi preservado por causa desse irmão José. que fue guardado por causa de ese hermano José. Veio o Senhor Jesus. Ven, Señor Jesús. Gente, que coisa maravilhosa. Qué cosa más linda. Eu amo Jesus. Yo amo a Eu Jesús. posso andar
Eu posso andar livre. Yo puedo andar libremente. Eu não tenho mais culpa na minha vida. Yo ya no tengo más culpa en mi vida. Jesus entrou na minha história. Jesús entró en mi historia. Mudou a minha família. Él cambió mi familia. Minha família servia a espíritos. Mi familia servía a los Toda a espíritus. minha família. Toda mi familia. E Jesus entrou na minha vida. Y Jesús entró en mi vida. Por isso que eu não posso ficar calado. Por eso yo no puedo quedarme callado. Contei para minha mãe. Porque se lo conté a mi mamá. Se lo conté a mis hermanos. Contei para uma tia. Se lo conté a mi tía. Contei para uma prima. Se lo conté a mi prima. Hoje nós somos muitos cristãos. Hoy nessa día família. somos muchos cristianos en esta familia. Minha avó com 70 e poucos anos. Mi abuela con 70 y pocos años Se converteu a Jesus. se convirtió a Os Jesús. espíritos falavam com ela. Los espíritus hablaban con ella. Apareciam com visões. Se le aparecían en Ela visiones. foi completamente liberta. Ella fue totalmente liberada. Morreu com 102 anos. Ella murió con 102 años. Esse Jesus entrou na minha família e mudou a Este minha Jesús história. entró a mi familia y cambió nuestra historia. Ele quer entrar na tua história. Él quiere entrar en la historia, en tu historia. Na sua casa, no seu trabalho, ele quer entrar na tua vida. Él quiere entrar en tu casa, en tu trabajo, en tu historia. Pastor, posso orar? Puedo orar. Vamos ficar de pé. Vamos a ponernos de pie.